vou falar dos dias de hoje, o que eu presenciei dentro das assembleias, vê se consegue aumentar um pouco, dentro dos batistas, o que eu presenciei por aí, em tudo que foi denominação. Deus me fez passar por vários lugares onde eu vi coisas que eu precisava para ser o que sou hoje. Então, ritual, 8º dia, ou sei lá quando agora que se faz, traz a criança para apresentar a Deus, né? Vou colocar nas mãos do sacerdote, do pastor, para apresentar a Deus. Aí fica, Deus, que essa criança seja tua. Aí Deus está dizendo assim, sei, minha. Deus, que essa criança seja livre de toda enfermidade. Sim. Aí Deus diz assim, para mim ou para você? Né? Porque tem gente que quer sim que seu filho seja livre de toda enfermidade, só para não gastar nenhum centavo na farmácia, porque é um mercenário, só por isso. Deus, livra da morte, eu entrego nas tuas mãos. Sei, tu está dando a Deus para livrar da morte, porque se morrer tu vai chorar, tu vai lamentar. Tu está mesmo entregando para Deus, ou tu está pedindo que você seja livre das intempéries sentimentais que o mundo tem a oferecer? Aí tá bom, foi o que Deus revelou lá na live. Minha esposa teve várias visões durante a live lá que eu estava fazendo no sábado ontem, e mostrou essa situação. Quando eles chegam, eles me apresentam os seus filhos, e dizem que o filho é meu, mas a minha igreja não os contempla. Assim que eles podem bater asa e com seu livre-arbítrio vir me servir, eu não vejo aqueles que são meus dentro da minha casa, eu não vejo eles compondo o meu exército, eu não vejo eles compondo a administração do meu templo, os instrumentos, o louvor, eu não vejo eles sábios, aprendendo, se enchendo da verdade, da justiça, do Espírito, para serem meus luzeiros, minhas espadas sobre a terra. Eu não os vejo. Aqueles que são apresentados a mim quando criança, os próprios pais, canalhas, safados e mercenários, os orientam a servir lá no mundo, porque o salário do mundo parece, mas não é não, hein? Parece ser maior que um salário dentro da igreja, mas não é não, estou eu aqui para provar que não é. Salário do mundo não é maior que o salário da igreja, não. Isso é impossível, porque o nosso patrão é dono de todo ouro e de toda prata. Ninguém tem o que nós temos. Mesmo que tu não tenha salário, tu come, e eles não. E Deus diz, eles dizem que é meu, que o filho é meu. Mas assim que o filho está em uma idadezinha, eles mesmos já estão dizendo, olha, tem um concurso público para você, presta esse concurso público, porque funcionário público tem emprego garantido. Emprego garantido tem eu, né, irmão? Faça-me o favor. Emprego garantido tenho eu. Enquanto eu permanecer na fé e no serviço ao meu Deus, a inflação não me diz nada, a bolsa de valores não significa nada para mim. Se vão cortar zero da moeda ou vão acrescentar, se vai vir uma moeda aí, seja lá o que for, se vai vir um decreto administrativo financeiro que vai abalar a nação, seja lá, isso não vai dizer absolutamente nada para a igreja do Deus vivo, porque nós não dependemos, e acredita, não dependemos do que é gerado neste mundo. Estamos sujeitos às mesmas coisas do mundo? Não. Olha o coronavírus que o nosso Deus trouxe para assolar a humanidade. Está aí arrebentando com todo mundo, levando milhares e milhares à sepultura. Mas aqui Deus tem livrado. Não estamos sujeitos às mesmas coisas do mundo. E com relação aos filhos consagrados, Deus falou, eles dizem que é meu, mas chega na hora de prestar um concurso público, é para o diabo que eles vão trabalhar.
Chega na hora de prestar um concurso público, os filhos dos crentes viram professores nas faculdades, encabrestados e com freio nos seus lábios para ministrar aquilo que o Estado quer para os filhos dos outros. E a minha palavra, eles são proibidos de falar dentro das escolas, e eles se calam. Eles fazem faculdade de psicologia. Os que foram entregues a Deus, os que foram consagrados a Deus, fazem faculdade de psicologia, fazem faculdade de matemática, fazem um monte de coisa, mas não é nada para Deus, é pensando no seu próprio bolso e no caprichozinho dos seus papais canalhas. Onde estão os crentes? Quando eu fui preso em 2009, um cara que esteve aqui na porta e um que eu encontrei lá dentro da 6ª DP, ali perto do Sambódromo. Esses dois que eu encontrei eram crentes. Eram crentes, gente que um dia esteve dentro das igrejas, foi criado na igreja. Não, mas sabe como é, né? Eu entrei para a polícia, fica meio difícil você na polícia manter a tua fé cristã, mas não, pô, eu te respeito, eu isso, eu aquilo. Veja bem, o cara que foi consagrado no altar de Deus, para serviço de Deus, é o mesmo cara que vai chegar aqui e vai botar uma algema no meu braço. Esses são os consagrados a Deus, mas não se preocupe, Deus os pegará. Os que eram filhinhos de crente viraram delegados. São eles que estão lá confeccionando as suas leis e os seus papéis, os seus processos, para mandar para o sistema judiciário, para ferrar com a tua vida, para vir sobre ti a espada dessa lei vagabunda que nós quebramos com a maior facilidade. São os filhos de crente que estão no poder. São os filhos de crente que estão na polícia civil, são os filhos de crente que estão na PM, são os filhos de crente que estão no exército, são os filhos de crente que estão na marinha, são filhos de crente que estão na aeronáutica, fortificando os elos do braço do Estado que serve ao mundo que jaz no maligno. Esses são os filhos de crente consagrados. Estão lá, é isso que Deus mostrou. E aí? Qual o projeto que você tem para o teu filho? Bem-aventurada aquela mulher chamada Ana. Ah, se tu me deres um filho. Se tu me deres um filho, eu não vou consagrá-lo a ti, porque isso faz a minha terra aí, ó. Os meus compatriotas fazem essa blasfêmia em consagrar um filho a ti. Eu verdadeiramente vou dá-lo para ti. Olha o resultado que acontece com um homem que verdadeiramente pertence a Deus. Ainda um adolescente, Deus está bradando dos céus até que ele entenda: Samuel, 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 e quem pertence a Deus está no elo de Deus, no exército de Deus. Fala a Deus que o teu servo ouve. Maldita essa raça desgraçada de crente que ficou para trás, que consagrou os seus filhos no altar de Deus, mas agora os seus filhos são putas e viados do sistema. Isso é restauração. Isso é mais uma espada que vai justificar porque tanto crente cairá pela peste que aí vem. Porque os seus filhos não serviram a Deus, foram consagrados no altar de Deus, e muitos não morreram, não baixaram a sepultura porque Deus livrou, porque o nome dele foi invocado.
E ele livrou, ele teve compaixão. Mas na hora que viram as ofertas do mundo, foram lá. São os professores das faculdades do mundo. Porque dentro da igreja não tem gente, não precisa de gente não para estudar a Bíblia, para ensinar a Bíblia. As igrejas foram lotadas, dezenas, centenas de crianças, jovens e adolescentes dentro das igrejas, e não tinha professor, porque os professores estavam dando aula, enriquecendo lá nas faculdades. Você tem ideia de quem é o Deus desse lugar? Eu quero te dizer o seguinte: brevemente tu verás as chuvas de praga, as desgraças que vão acontecer ao seu redor, diante dos teus olhos. Lembra-te desta palavra, para que tu não deixes a blasfêmia do teu sentimento de misericórdia brotar, porque não é tempo de misericórdia, é tempo de contemplar o juízo, o poder, a mão de Deus. É esse tempo. Malditas as assembleias de Deus desgraçadas. Aleluia. Malditos os batistas que sejam exterminados. Raça de inúteis, podres, consagraram sim os seus filhos. Eu vi em 35 anos de evangelho, eu vi muitos serem consagrados. Sabe onde eles estão hoje? São sargento da aeronáutica, são tenente da aeronáutica, são cabos da PM. É isso que são os filhos de crente. E a igreja? A igreja, Jesus olha assim: puxa, a seara é grande, né? E poucos são os obreiros. Mas poxa, cadê aqueles todos consagrados diante do meu altar? Cadê aqueles todos consagrados diante do altar de Deus? Cadê? Cadê aquelas crianças consagradas diante do altar de Deus? Viraram putinhas do sistema, foram fortalecer o elo daqueles que são inimigos da Escritura, porque eles são obrigados a servir Constituição. E entre duas leis jamais haverá harmonia. E para que não haja, eu estou aqui para garantir isso. Você tem filho para consagrar? Não. Tem? Não faz diferença. Hoje é a sua vida e tem que renovar essa consagração. Deus, eu rompo com o sistema, porque chegou esse tempo, chegou essa hora. Quer fazer o teste? Se chegou esse tempo, essa hora, quer fazer o teste? Abre a tua boca para falar das grandezas de Deus lá onde tu trabalha. Tu nem precisarás sair, eles vão te expulsar. Invoca a Deus e diz: Deus, frua em mim no meu local de trabalho. Eu aceito que tu me uses como espada, como chama, como tocha, eu aceito que tu me uses dentro do meu local de trabalho. Senhor, eu vou abrir a minha boca para que tu enchas. Me usa lá dentro e tu verás, senão vão querer te expulsar de lá. Agora, enquanto tu fores capacho do sistema, enquanto tu fores capacho do teu patrão, enquanto tu fores capacho do teu salário, tu vai viver essa vidinha e nunca vai saber o que é ser sustentado diretamente pelo Todo-Poderoso. Te consagraram no altar? Tu consagraste teu filho? Renova hoje a tua consagração. O teu voto de servir, adorar e morrer por Jesus Cristo. Renova hoje o teu voto aí. Quando o Senhor disse que, exatamente assim, que há um portal aberto nos céus, nesse exato momento Deus me mostrou, saltando desse portal, uma carruagem, e atrás dessa carruagem seguia uma comitiva de um exército. Todos eles estavam de preto, e assim manda dizer o Senhor, assim manda dizer o Senhor: eu me visto de vingança, manda dizer o Senhor. E Deus desce com esta comitiva sobre a terra, assim diz o Senhor. Deus vai sentenciar
Chegou a hora, Deus vai sentenciar, manda dizer o Senhor. E exatamente nesta visão, Deus ainda mostra o número de cadáveres vão se multiplicar no Rio de Janeiro. 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 Vão se multiplicar no Rio de Janeiro, vão se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, assim manda eu mesmo, eu digo, eu me visto de vingança e desço sobre esta terra, diz o meu Espírito. Deus me mostrou o Senhor com um cajado, no meio de um deserto. Antes do Senhor falar do cajado de Moisés, Deus me mostrou o Senhor de cajado, vestido com esse cajado na mão, e a roupa do Senhor era aquelas vestes antigas, de pastores, muito antigo, esse deserto árido, e o Senhor ali estava com algumas poucas ovelhas, e o Senhor erguia esse cajado, nesse grande deserto, assim manda dizer o Senhor nesta manhã.